Bom dia! Hoje são 19 de setembro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Algás, Companhia de Gás de Alagoas, cargo Analista de Tecnologia da Informação. Esse concurso se realizou em 2012 e quem elaborou, o órgão que elaborou as provas foi a UFAL, Universidade Federal de Alagoas, por meio da COPEV. Veja a questão aí. Temos assim: a União Monetária demandaria elevada solidariedade na região. Acontece que ainda não existem europeus, mas alemães, franceses, italianos, espanhóis. Os operosos alemães não aceitam pagar impostos para salvar países tidos como menos esforçados. E aí, entre parênteses, Maílson da Nóbrega, Revista Veja, dia 11 de julho de 2012, página 24. Fecha aí o parêntese. E temos assim: o termo sintático expresso pela oração destacada no texto é dois pontos. E aí as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão quer? Ela quer que você encontre a única alternativa que faça a informação, que traga a informação correta da função sintática do termo expresso na oração acima em destaque. Qual é o termo em destaque aí na oração acima? Veja aí. Ali está o termo aí, ó. Que ainda não existem europeus. Então veja, acontece que ainda não existem europeus. Aí acima no texto. Acontece que ainda não existem europeus. Então, a questão quer saber qual é a função aí desse termo sintático. Aí temos uma oração, não é? Olha o verbo aí, existir. Que ainda não existem, verbo existir. Aí uma oração. Então, a questão quer saber qual é a função sintática dessa oração aí. Se essa oração exerce a função de objeto direto, de complemento nominal, de sujeito, de objeto indireto ou de aposto. É isso que a questão quer saber. Qual é a função sintática dessa oração aí? Que ainda não existem europeus. 1 minuto aí para você resolver essa questão. Muito bem, gente. Então vamos analisar qual é a função sintática dessa oração que está em destaque aí. Que ainda não existem europeus. Então veja o início aí. Acontece, veja aí, o verbo acontecer. O verbo acontecer. Acontece, é verbo, não é isso? Muito bem. Então veja aí.
Acontece que ainda não existem europeus. Temos aí duas orações, porque são verbos aí em locais diferentes. Onde há verbo, há oração. Então veja, acontece, verbo acontecer, já é uma oração. Acontece, primeira oração, e aí a oração principal. E a outra oração? Aí diz que ainda não existem europeus. Então que oração é essa aí? Veja direitinho a primeira oração, acontece, primeira oração. Quem é o sujeito aí na primeira oração, você sabe? Veja bem, a oração, a primeira, acontece. Quem é o sujeito aí? Você vê que não há sujeito aí, não é? Sabe por quê? Porque o sujeito está logo em seguida em forma de oração. Acontece o quê? Que ainda não existem europeus. Então, que ainda não existem europeus é uma oração que desempenha a função de sujeito da oração principal acontece. E aí temos que ainda não existem europeus, desempenha a função de sujeito da oração principal, em forma de oração. Poderia ser em forma de palavra. Eu diria assim, acontece a inexistência de europeus. Olha aí, acontece a inexistência de europeus. Viu aí? Inexistência de europeus. Então, eu transformei a inexistência de europeus, eu transformei isso numa oração que ainda não existem europeus. Então, essa oração toda aí, completa, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva porque desempenha a função de sujeito da oração principal. Entendeu? Acontece o quê? Que ainda não existem europeus. O verbo aí acontecer, primeira oração principal, não há sujeito. O sujeito vem em forma de oração, que ainda não existem europeus. Então desempenha a função de sujeito da oração principal, que ainda não existem europeus, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, função de sujeito. Então vamos procurar a alternativa que diga isso. Vamos procurar. A alternativa A diz que é objeto direto. Não, não é objeto direto. Aí temos o verbo acontecer. Acontece. Não é transitivo direto esse verbo. E nem sujeito aí existe na primeira oração. Então o verbo aí, acontecer, não é verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição. Não pede complemento algum o verbo acontecer. Logo, que ainda não existem europeus, não funciona como objeto direto, mas como sujeito. A alternativa B de bola diz que a oração que ainda não existem europeus desempenha a função de complemento nominal. Piorou, porque aí temos um verbo antes. E onde há verbo antes, não existe complemento nominal. Complemento nominal é em relação a palavras que não sejam verbos. Alternativa B é errada. Alternativa C diz que a oração que ainda não existem europeus desempenha a função de sujeito da oração principal. Correto. A alternativa C é a correta. A alternativa D diz que a oração acima em destaque desempenha a função de objeto indireto. Piorou ainda. Nada de objeto indireto aqui. O verbo acontecer não exige preposição, não exige complemento. Nada de objeto indireto também. A alternativa E diz que a oração que ainda não existem europeus exerce a função de aposto. Piorou ainda. Nada de aposto aqui. Nem aposto explicativo, nem enumerativo. Nada de aposto aqui. Aposto se refere também a substantivos. Acontece é verbo. Nada de aposto.
Então, a única alternativa correta aqui, a única, é a alternativa C de casa, porque ela diz que a oração em destaque acima exerce a função de sujeito em relação à oração principal. Acontece oração principal, sujeito, que ainda não existem europeus. Mais um vídeo e muito obrigado.